Isso aí é dom ou é talento? Talento. Eu acho que é. Talento iniciando também. Iniciando. Porque não está faltando. Cleonice, dom ou talento? Eu acho que é talento. Marcelo? Eu acho que tem um pouco de cada. Tem o dom e o talento é um aperfeiçoamento do dom. Acho que tem um pouquinho de cada. Vai ter um estudo sobre isso. Regina? Quê? Talento? Edilson? Isso que é bom. Dom? Nossa, agraciado nessas coisas. Deise, você disse que é talento. O talento vai se aperfeiçoando até ficar em coisa perfeita, mas falando um pouquinho maravilhosa. Wonderful. Falei um pouquinho, falei direitinho. Você, bem. Eu acho que é talento. Quem tem o talento desenvolve num nível muito superior a quem tem só está estudando, né? Só está aprendendo. Meio dom. Quê? Meio dom. Dom. Tem gente que tem dom fácil fazer. E eu acredito pessoalmente nisso. Acho que vem uma coisa meio que divina, sabe? Bom, a pessoa nasce agraciada ali em Deus de alguma maneira, você vai ter facilidade para isso. Eu creio nisso. Então, a pessoa desenvolve. Eu chamo de genialidade. Pequenininho, por exemplo, você vê tocando, né? Em 5 anos dando um show de talento. Eu acho que essa questão, para mim, é genialidade, que é diferente para mim do outro. Então deixa eu dizer para vocês. Aperta ali o play. Que eu andei fuçando, li, pesquisei, assisti um monte de vídeo nos YouTube e saí mais confuso do que entrei. Porque tem hora que tem gente que diz que é a mesma coisa. Tá certo, aqui é minha. Que é a mesma coisa. Tem gente que mistura as coisas. Uma hora aqui, daqui a pouco já muda outra vez. E no final é uma confusão. O que eu gostaria de fazer hoje? Eu gostaria de trabalhar com vocês tentando dividir o que é talento e o que é dom. Mas antes disso, vamos ver algumas coisas que estas pessoas disseram sobre a questão do talento. Lê para nós lá, bem. O questionário de superexcitabilidade 2 da OEK 2 foi usado para distinguir entre alunos típicos e superdotados e vários subgrupos de alunos superdotados e talentosos. Os resultados sugerem que existem várias diferenças nas 5 subescalas do OEQ2, o OES psicomotoras, intelectuais, imaginativas, sensuais e emocionais para grupos de gênero, alunos do ensino fundamental e médio e alunos típicos e superdotados. Regina, traduz isso para nós. Alguém entendeu? Eu não entendi nada. Não entendi nada. Do que foi falado ali, não entendi nada. Nem sei por onde começar a interrogação. Edilson, deu para pegar alguma coisa aí? É uma série de combinações, pelo menos que eu entendo, que a pessoa tem que ter, né? Isso de filho. Sensuais, alguns acho que percebem as coisas de uma maneira diferente que o outro. Emocional. Imaginativo, alguns mais, outros menos. Mas veja que no final ele vai dizer que alunos típicos e
superdotados. Que foi o que eu coloquei, genialidade. Os superdotados, para mim, são Tá, gênios. tipo, superdotados. Esse superdotado em que sentido que ele está falando? Um cara com uma... Por exemplo, tem o pai do meu cunhado, o seu Dito, uma pessoa extremamente simples. O seu Dito sempre é sei lá, um exemplo que aconteceu. Aconteceu lá, eles brincando com ele, essa coisa da genialidade dele nesse sentido. Ele tem um ouvido fantástico para tirar música. Uma música nova, tem 20 ouvidos, uma banda de rock lançou, lá os meninos colocou, pai, escuta aqui, que violão. Ai, aqui é tanta. Nunca entrou na escola de música, não sabe nem uma partitura, não sabe nada, mas pega o violão e um ouvido, que é um negócio assim. Eu entendo que isso é bom. Então veja, esse texto aqui diz que existe um teste que eles fazem. E quando eu fui ler o resto disso daí, não me explicou o que é talento e o que é dom. No livro Conception of Giftedness, Giftedness. Giftedness, Steinberg e Davidson, 1986, usa... Não entendi. Por frente. Em outro estudo, em outros casos, como a posição dominante na literatura, ambos os termos talento e dom são usados como sinônimos. E agora? Agora ficou mais claro. Mas é sinônimo ou não é? Não, para mim eu tenho isso comigo. É uma fagulha de Deus que a pessoa pega ali. Mas isso é talento ou isso é É dom? dom. É dom. Eu defino dom como É donato ou o é talento. ou é estando? Daisy, ele está falando. O talento da pessoa pode ser trabalhado e ter aquela facilidade para aquilo, né? Mas ela tem que, de alguma forma, precisa ser provocada, né? Precisa ser provocada, por exemplo, no caso do seu dito. Se ninguém nunca falasse para ele de música, de nada, ele não ia saber nada, mas foi provocado. O dom, eu acredito que a pessoa já nasce com isso. Eu Ela tenho vai um primo, desenvolver aquilo de alguma maneira. E agora, uma outra colocação. Quando eu falo dom, e aí eu transfiro essa pergunta para vocês. O dom, nesse sentido, é só os dons lá da Bíblia ou pode ser outras coisas também? Boa pergunta, e nós vamos trabalhar em cima disso e não acredito que não termina hoje. Eu entendo que o dom vai muito além daquilo que está ali também. Regina, você ia dizer o quê? Eu falei que eu também acho que a gente nasce com dom. A gente se aperfeiçoa ao longo do tempo. Acredito eu, né? Ó, porque eu acho que é talento. Por exemplo, eu tenho um primo, eu estudei 9 anos de piano. Eu fui esforçada e toco mais ou menos. Já toquei melhor, hoje eu toco um rabisco. Mas eu tenho um primo que eu lutei para ele aprender notas musicais e ele nunca conseguiu aprender. E ele é como esse teu parente aí. Ele ouve a música uma vez, ele senta no piano e toca. Então, é diferente do esforço que eu fiz, do estudo que eu tive. Eu tenho técnicas, eu fui professora há 20 anos, mas eu não acho que eu tenho esse talento nato. Esse dom. Então, O talento você tem. O Ju, depende. O Ju, ele pega uma música uma vez só, ele canta ela todinha. Então, ele tem, mas é aquela coisa. Eu acho que você tem um tom, tem que se aperfeiçoar pelo tom. então, esse nome complicado que está aqui, que eu não vou repetir, e Robson explicitamente anunciam essa indiferenciação, afirmando talento, superdotação e desempenho prodigioso serão usados de forma intercambiável. Em alguns casos, o talento é tratado como se fosse uma subcategoria do dom. E já complicou mais aí, né? Tá? Agora, talento é uma subcategoria do dom. Tem mais alguma coisa aí? A superdotação abrange uma ampla variedade de habilidades, talentos ou propensões.
Heisler irá, por sua vez, Feldman associa talento. Se esses processos de interação levam a um desempenho de alto nível, então é apropriado falar de superdotação, que eu coloquei como genialidade. Então, vê se tem mais um. Inato ou infuso? Deixa eu contar para vocês uma coisa que eu ouvi do próprio e depois ouvi esses dias num dos vídeos que eu assisti. Nelson Freire foi o maior pianista que o Brasil já teve. Ele e o Rubem Alves nasceram na mesma cidade e foram amigos de infância. E na casa do Rubem Alves, a mãe dele tinha um piano. E ela fez o Rubem Alves tocar piano. E ele aprendeu a tocar piano. E gostava de tocar piano. Só que o Nelson Freire, que ia na casa da mãe para tocar piano, foi o maior pianista do Brasil. E ele disse uma coisa que para mim é fundamental. O Nelson tinha o piano dentro dele. Donato. Aí vem uma coisa. O dom, o talento é inato ou é infuso? Ou seja, você nasce com ele ou há um momento que isso entra dentro de você? Eu acho que nasce. O dom a pessoa o dom a pessoa nasce com ele. O talento ele pode ser infuso e a pessoa, poxa, legal, gostei disso aqui, vamos trabalhar isso. Uma coisa interessante, um exemplo que eu sempre uso, que é nítido, Cristiano Ronaldo e Messi. Eu entendo que o Messi nasceu com dom, ele pode ficar se jogar bola. O Cristiano Ronaldo não, foi um talento e ele pegou e falou, não, eu preciso desenvolver isso. E ele sempre treinando, eu considero ele o melhor jogador que o Messi. Mas, por quê? Porque, na minha visão, talento, ele foi se aperfeiçoando. O Messi, a impressão que dá é que não se esforça muito. Já nasceu com aquilo. Então, deixa eu dizer para vocês que eu estudei essa questão de dom há muito tempo. E até minha pesquisa para doutorado foi em cima disso. Durante muito tempo eu acreditei que no dia que você se converte, Deus te dá um dom. A partir dali você tem uma capacidade a mais que a ação do Espírito Santo na tua vida vai. E eu acreditei também que só eram os 15, 16 ou 17 dons listados na Bíblia, porque é uma controvérsia com relação à questão da hospitalidade, se a hospitalidade é dom ou não. Dom do Espírito ou não. Aí vem uma pergunta que o Edilson levantou, mas o dom, ele só atua na igreja ou atua fora da igreja? Atua fora também. Mas Então, sem ser dons que a gente está acostumado a ver na Bíblia. Por exemplo, dom de jogar bola. Sim, é isso. Então vamos lá. E essa pergunta é uma pergunta, porque, por exemplo, quando eu descobri o meu dom, que na verdade não fui eu, foi um bando de pastores que nós estávamos estudando isso, e de repente todos eles puseram o dedo em mim e disseram que eu tinha esse dom de exortar. E eu fiquei muito brava, porque na minha concepção o dom de exortar é você pôr o dedo no nariz do outro, chamar a atenção do outro. E a concepção que eu tenho não é essa. Sobre o dom o dom que eu tenho, né? Então, eu não escolhi ter esse dom. E esse dom, ele é exercido, por exemplo, como terapeuta. Porque eu, como terapeuta, tenho coragem de falar para as pessoas o que outros terapeutas não Então têm. deixa eu colocar aqui uma coisa. Nós temos que nos limitar aos 16, 17 dons bíblicos, ou nós temos a liberdade de incluir outras coisas
como sendo dons. E aí então, vamos pegar o talento de jogar futebol. É dom espiritual ou não? É dom do espírito ou não? O talento de tocar música é um dom espiritual ou não? Ou é só um talento? Essas questões, na minha cabeça, que antes eram mais claras, o dom é o dom do Espírito e só serve para atuar dentro da igreja, começou a se arrebentar quando eu comecei a ver uma série de pessoas e eu vejo eu. O meu dom, que é o dom de ensino, eu não uso só na igreja. Tá? Então, eu queria fazer essa distinção para vocês e ver se vocês vamos dizer assim, concordam no que eu vou dizer. Talento, todos nós nascemos com algum talento. A Regina é de cozinhar. Não necessariamente. Eu aprendi a cozinhar porque eu não gosto de comer. Não. Veja, aí é um aprendizado. Viu? Aí é um aprendizado. Eu estou dizendo aquilo que a gente já nasceu com ele. Ah, bom. Ok? Então você vai perceber nas crianças, Posso falar uma coisa interessante? desde pequenos, que já tem uma habilidade. Fala, Clarice. Quando eu tinha 8 anos, eu acho que a Lia já descobriu meu dom, né? Não. Meu pai pedia para mim ir cobrar uma pessoa que estava devendo para ele. Eu fiz. Aquilo não me constrangia. E eu chegava para a pessoa e dizia, vim aqui receber o que meu pai mandou. Então não é. Então eu diria assim: é talento ou é dom? É cara de pau. E depois isso se aperfeiçoou no meu trabalho, Sim. né? E eu acho que é um dom. Ô Marcos, deixa eu fazer uma colocação. Eu acho que o dom está muito relacionado, ou na música ou qualquer outro lugar, quando aquilo impactua você de alguma forma. Por exemplo, uma pessoa canta, de repente você chora porque ouviu aquela voz te tocou de tal maneira e que não tem uma explicação. Tem uma outra pessoa do lado que canta tão bem quanto, às vezes tecnicamente muito melhor, só que ela não te traz essa sensação. Eu acho, para mim, né, o dom está muito relacionado a isso. Independente, eu dei o exemplo da música, mas poderia ser em outras coisas. Quando aquilo te impactua de uma forma que ninguém te impactua. Mas aí eu entro como se... Eu entro não como dom nem como talento. Eu entro como unção. Que é uma palavra que se trabalha... Não complica mais ainda. Chega a próxima, eu vou botar Quer aqui. dizer, tem um coral que nós somos fãs, e nós temos quase todas as músicas desse coral, e temos de muitos outros. Mas o Tabernacle Choir, quando eles cantam, Arrepia, chora. faz uma coisa Pois é. dentro de mim. Faz Então, uma deixa eu voltar ao que eu estava tentando dizer lá atrás. Todos nós nascemos com algum talento. Uma habilidade natural para alguma coisa. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o Cleri. Cleri, desde pequenininho, ele tinha noção de espaço e sabia dirigir. Ele tinha uma motoquinha, digamos, uma descida na casa que a gente morava, e fazia uma curva na esquina e era um negócio assim que sobrava, vamos assim, 5 centímetros de um lado, 5 centímetros do outro, e ele fazia. 2 anos. Então, isso para mim é uma habilidade natural que nós temos. Tá? Eu conheço uma outra pessoa que desde pequena ela era uma pessoa de pôr as coisas em ordem, de arrumar arquivos e tudo mais, e está ganhando dinheiro fazendo isso hoje. Pôr as coisas em ordem. Tá? Isso é um talento que você vai ver nas crianças, nos teus filhos, um que tem jeito mais para isso, o outro tem jeito mais para aquilo. Por exemplo, eu estava vendo, meu filho veio aqui para casa no sábado. E ele veio com umas coisas lá, e ele já tinha perguntado se eu tinha ferro de soldar. Eu falei, tenho. Quando ele tirou aquelas coisas lá, ele queria soldar um ferro. Eu falei, não vai soldar. E eu fiquei com ele lá e não sei o que. No final nós soldamos e tudo, e coisa e tal. E dessas coisas que eu não sei por quê, gente, por quê.
Faz tempo que eu estava querendo comprar um jogo que se chama micro-retífica. Com esmerilzinho pequeno, com sardinha pequena, lixa. E eu passei numa loja ali embaixo, vi, comprei. Que era o que meu filho precisava. Ele pegou, fez, e a certa altura ele falou assim, isso aqui é herança do Von Milton. Eu gosto de fazer coisas, eu gosto de mexer. Doutor teu irmão? Aí, eu comecei a perceber como, na minha família, o meu pai puxou o pai dele. Eu puxei o meu pai. Meu filho me puxou. Os outros 3 irmãos que eu tenho, se der uma ferramenta para eles, eles vão querer descascar a cebola com elas. Tá? Então, existe aí, e é meio assim, por exemplo, por que filhos de cantores quase sempre também têm boas vozes? Por que alguns filhos de jogadores são bons jogadores? Por que alguns filhos de músico são bons filhos de músico? Eu falo que está no DNA. Sim. Aí vem uma coisa que é exatamente isso. Existe uma... Eu vou dizer isso, se algum neurocientista me ouvir, vai dizer, esse cara é louco. Mas o que eu digo é o seguinte, existe um arquivo que a gente nasce com ele, que é o arquivo histórico da família. Ok? Meu pai tocava órgão, não era músico. Meu avô tocava violino, não era músico. E a mesma coisa eu vou dizer, a Sueli toca piano, não é música. E a família da minha mãe todinha toca. Até guitarra havaiana tinha quando a gente se reunia. Então, nisso, nunca foi na escola. o que eu estou tentando colocar aqui para vocês é o seguinte, todos nós nascemos com alguma habilidade natural. E se a gente desenvolve essa habilidade, a gente pode se tornar excelente nisso. Ok? Vai ser muito bom. Então eu vou... Desculpe ter usando um exemplo pessoal. Eu detesto isso de me pegar como exemplo. Que eu acho que isso é pedante. Não, é facilidade mesmo. Não. O que eu quero dizer? Eu já ensinava bem antes de me converter. Eu já era um professor antes. Porque estudou. Não. Que isso era natural em mim. E eu fui desenvolvendo. Agora, eu nunca fui vendedor. Eu Tá? Então, essas coisas que a gente vai aprendendo o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer, e essas habilidades que a gente nasce, eu vou chamar de talento. Só que, quando eu pego agora, e eu uso esse meu talento dentro da igreja, e para isso eu tenho a capacitação do Espírito, isso acaba sendo um dom. É o talento com um plus, que é a capacitação do Espírito Santo, para atuar com ele dentro da igreja, ou quem foi que falou? Acho que foi o Marcelo. Fazer isso para o bem do outro. Okay? Você faz porque isso vai ser, vamos dizer assim, proveitoso para o outro. Há uma história que eu conto porque aconteceu comigo. Eu estava dando cursos para atendentes de posto de gasolina da Petrobras, de uma rede Petrobras aqui. Todos os postos Petrobras, eles passaram para ter curso comigo. E eu fazia uma pergunta para todos eles, e é uma pergunta que eu quero deixar para vocês hoje. O que você faz, faz bem feito,
gosta de fazer e os outros gostam que você faça. Então, o que você faz, faz bem feito, você gosta de fazer, não cansa, e os outros pedem para você fazer. Aí eu fiz a pergunta para o pessoal que ia tudo lá, e tinha um sujeito ali que ele era meio assim, sabe? Apagado. Aí eu falei para ele, e você? O que você faz bem feito? Eu calibro roda. Sabe quando eu me senti assim, feito um maracujá velho, que começa assim, deu uma murchada? Putz, o cara calibrar pneu. Ele falou, eu calibro pneu. Eu falei, então você é calibrador de pneu? Eu falei, eu sou doutor em roda. Eu falei, como assim? Eu falei, não, quando o dono do posto me chamou para ver se eu queria ser o calibrador, eu falei, pedi um tempo para pensar, cheguei em casa por meio ser com a mulher, e a mulher falou, não, você vai ganhar mais, porque tem projeto, não sei o que. Ele falou, não, eu não estou pensando em ganhar mais. Eu vou ser o melhor calibrador de pneu da região. Aí eu comecei a pedir para todos os caras, os bacanas que encostavam a cara, tá? Se tinha manual, se podia me dar de presente. Eu tenho lá uma coleção de manual de carro importado nacional e eu sei de cor. O cara chegou lá com o carro, eu já... Esse carro é tanto na frente e tanto atrás. E eu sei onde está a placa no carro, onde diz isso. Aí eu chego pro cara e falo assim, ô bacana, quanto é que você vai pôr? Ah, põe 30 e 30. Se você quiser pôr, eu ponho. Mas o manual do carro diz que é isso e isso. Eu sei tudo. Aí eu penso, pô! Então você é doutor em roda mesmo? Mas isso não é tudo. Falei, como? Quando eu vou calibrar, eu ponho a coisa lá, dou uma passada de mão em cima lá do pneu, e eu já sei se o pneu está com problema de cambagem, se tem problema de balanceamento, ou se está escamado o pneu. E se tiver, eu já aviso bacana, você vai precisar alinhar o teu carro, você vai precisar fazer uma cambagem, você vai precisar fazer um balanceamento, porque está com problema teu pneu. Aí eu já meio ressabiado, tem mais coisa? Ele falou, tem. Falou o quê? Eu dou uma olhada na poeira de pastilha que tem na roda. E quase todas as rodas dá para você correr o dedo no disco. E se tiver assim tudo raiado, e especialmente se na borda tiver uma rebarba, eu sei que o disco já está gasto e vou avisar o bacana. Né? Você vai precisar dar uma olhada nesse teu disco aí, porque daqui a pouco vai começar a trepidar. Tem mais alguma coisa? Ele falou, tem. O que tem? Aí eu falei, o que mais tem, tia? Ele falou, quando eu vou ver lá o pneu de trás, eu ponho, mas eu já olho pro lado de lá. Para ver se não tem mancha de óleo, porque o burrinho, você sabe que esses caras, o burrinho pode estourar. E eu do mesmo lado de cá. Falei, você mesmo é um doutor de roda, só uma palma de palmas para ele. Fizeram lá. Mas eu não calibro pneu e eu não sou doutor em roda. Espera aí, você ficou tirando o sarro da gente aqui até agora? Não. Eu não calibro o pneu. Você faz o que então? Ele falou, eu salvo vidas. Vocês estão percebendo como é que esse sujeito, que tinha uma, vou dizer assim, talvez um talento, mas ele se esmerou. E ele deu um objetivo de benefício para o outro naquilo que ele fazia. Tá? E aí é o que eu quero perguntar para vocês. Qual é o objetivo que você tem quando você faz o que faz?